Ok, começamos aqui e vamos começar a aula. Então, assim, queria dar as boas-vindas a vocês. A gente vai dar seguimento ao nosso conteúdo programático. A gente vai falar sobre os molares, tá? E nossa aula vai ser sobre tanto os molares inferiores quanto superiores. Lembrando que a gente está indo, né, para os dentes posteriores, onde os dentes anteriores você não tinha a presença dessa proeminência de esmalte, que são as cúspides, começaram nos caninos, dos caninos os pré-molares com 2 cúspides, e agora a gente vai ter uma gama de dentes responsáveis pela trituração dos alimentos, né, que são os molares, que eles podem ter 3 até 5 cúspides, ou até mais, no caso dos terceiros molares. Então, assim, só para a gente poder relembrar que nós temos um grupo de 3 molares, os mais importantes, primeiro, segundo e terceiro, dividido por 4 hemiarcos. Então, nós teríamos um total de 12 molares, 6 em cada arcada. E aí eles são denominados, vocês já conhecem as nomenclaturas, né? 16, 17, 18, e assim por conseguinte, 26, 27, 28, 36, 37, 38, 46, 47, 48. Em cada hemiarco, né? Os molares superiores, nós podemos falar que são os 16 e 26, né? O 1 e o 2, o primeiro dígito, e os inferiores, o 3 e o 4. Não é incomum ter a ocorrência de um 4º molar ou até um 5º molar. Eu já peguei casos onde eu fui extrair um 3º molar e o paciente tinha um 4º e um 5º molar também. Mas hoje em dia o mais comum é a involução da presença do 3º molar. Por quê? Devido à nossa alimentação, mudamos, né? Não comemos mais raízes, fazemos tanto esforço devido à alimentação industrializada. Então, esses alimentos mais pasteurizados fazem com que nós façamos menos força para triturá-los e a aparência, né, a ocorrência desses molares estão cada vez regredindo. Então, não é muito incomum a pessoa não ter nem o 3º molar, o germe do 3º molar, ou ter tão somente 2, ou só teve um. Então, a gente brinca que a pessoa que tem os 4 terceiros molares, os 4 sisos, né, são pessoas menos evoluídas. Então, é só uma brincadeira, né? Mas é uma evolução da espécie, né? Segundo uma corrente de pesquisa. Então, quais seriam as funções mais importantes dos molares? Nós poderíamos colocar a função mais crucial deles, que é a mastigação, né? Reparem que o nosso molar oclui no molar inferior, o superior oclui no molar inferior, como se fosse um pilão, né? E um pistíolo, né? Que é essa ponta dessa cúspide. Então, eles têm essa importância na maceração dos alimentos, na trituração, que é a primeira etapa, né? Para que a gente consiga fazer a digestão. Ele é muito importante na fonação, porque a ausência de um dente faz um escape de ar e o som sai diferente. É importante na intercuspidação, e essa intercuspidação, né, essa relação entre dentes, pode ser caracterizada com algumas classes e algumas chaves de oclusão, né? Então, assim, nós podemos exemplificar que essa foto superior aqui é uma oclusão normal, né, dita como normal, uma oclusão padrão, que é o que a gente chama de oclusão onde o molar está em classe 1, que é uma classificação de Engel, onde a ponta de cúspide do primeiro molar superior está ocluindo no sulco mesio-oclusal do primeiro molar inferior. Então, esse seria um padrão ideal de oclusão. Então, vocês vão ver mais para frente, que vocês vão aprender em ortodontia, nas classificações para prótese e reabilitação, na odontopediatria, classificar
o dente segundo a oclusão, e uma das chaves de oclusão importantes é essa relação entre molares. Então, se nós formos falar dos molares inferiores, nós vamos estudar praticamente dois grupos de molares. O primeiro e o segundo molar propriamente dito. Porque o terceiro molar é um dente que ele tem uma alteração anatômica que nem sempre ele é igual ao primeiro, nem tão parecido quanto o segundo. Às vezes eles têm umas alterações mais específicas. Então, o padrão, que segue um padrão, são tão somente o primeiro e o segundo molar, são os que nós vamos estudar, tá? E aí, o que a gente tem que saber, além das características anatômicas? Que o primeiro molar permanente, ele só vai romper depois de todos os dentes descidos estarem formados, né, como apareceu nesse vídeo, e ele não faz troca com nenhum outro dente. Isso que é muito importante que a gente saiba, né? Então, os molares, eles só se apresentam depois que todos os dentes descidos estão formados, e ele não faz troca com nenhum outro dente. Só um minuto. Vamos lá, desculpa. Continuando. Então, se nós formos observar a cronologia de irrupção dos dentes, nós podemos perceber que os primeiros molares, tá, tanto os superiores quanto inferiores, eles têm uma irrupção, eles aparecem na cavidade oral por volta de uns 6, 7 anos, onde todos os tecidos estão presentes ainda. Então, não é incomum acontecer o quê? O primeiro dente a ser cariado a ser o primeiro molar. Porque as pessoas acham que o dente descido, ou dente de leite, né, é um dente que não precisa tomar cuidado, que esse aí vai ser trocado, e quando vai ver, tá super cavitado o primeiro molar. Ele demora um pouquinho até romper totalmente na cavidade. A sua risogênese completa por volta de uns 10 anos. Então, tem que se tomar bastante cuidado, e a gente, principalmente na odontopediatria, eles cuidam muito do primeiro molar, porque esse geralmente é o primeiro dente que se perde da cavidade, né? Porque cariou muito, a pessoa não tomou muito cuidado, achou que era um dente de leite, porque tem essa crendice que não precisa cuidar do dente de leite, porque vai trocar, e aí, quando vai ver, perdeu um primeiro molar permanente, tá? Então, seguindo os nossos molares, eles têm uma erupção até os 13 anos de idade, de 12 a 13, né? E sua raiz se completa por volta dos 15, 16. Já os sisos, eles começam a aparecer em torno dos 18 anos, né? Que a gente fala que é o dente do juízo, os terceiros molares, e completam sua raiz até os 25. Então, assim, só que nem sempre eles irrompem, né? Porque a gente não tem espaço para o terceiro molar aparecer aqui ainda. Então, em muitos casos, é importante a gente fazer um acompanhamento radiográfico para que, se precisar, a gente faça uma extração antes da raiz estar completa, que acaba sendo um fator que dificulta a vida. Mas, falando então sobre os molares, lembra que vocês vão fazer uns exercícios preliminares em forma de cilindro, em forma de pirâmide? Então, a pirâmide é para que vocês consigam construir as cúspides, porque as cúspides têm vertentes internas e externas, e arestas, que são essas faces que dividem as vertentes, tá bom? Então, a gente consegue perceber que o primeiro molar inferior, ele tem 1, 2, 3 cúspides vestibulares e 2 linguais, tá? Então, olha só, vamos dar um nome aos bois. Se a gente tem uma cúspide, a cúspide ela pode ser dividida em 4 porções. Essa porção laranjinha a gente chama de arestas, tá? Que são as partes que dividem as cúspides. Uma aresta longitudinal e uma aresta transversal.
e aresta longitudinal, ela pode ser essa 1 e 3. Ela pode ser mesial e distal, e uma aresta transversal, que ela pode ser interna e externa. E essas arestas dividem a cúspide em 4 porções, que são as vertentes. Vertentes internas, mesial e distal, ou triturantes, ou vertentes externas, que são as lisas, mesial e distal, tá? E assim, a gente pode explicar para vocês, ó, melhor essa vertente aqui mesial, que não está bem inclinada, para poder fazer a escultura. E assim a gente também consegue dar nome a essas cúspides, porque as cúspides recebem o nome as faces a qual elas estão voltadas. Então, se eu sei que aqui é minha vestibular, mesial, lingual e distal, e a minha cúspide está voltada tanto para mesial quanto para vestibular, eu posso dar o nome dessa minha cúspide mésio vestibular. Como essa outra aqui seria a disto vestibular. E, por conseguinte, a outra mésio lingual e a outra disto lingual. Tá bom? Então, você vai dar o nome às cúspides de acordo com as faces em que elas estão voltadas. Até aí, tudo bem? Acompanhando? Vamos lá. A nossa cúspide, as nossas cúspides, elas têm fundamental importância na trituração dos alimentos. E o nosso organismo, né, é muito sábio. Então, para que as cúspides tenham resistência aos esforços mastigatórios, elas precisam ser reforçadas. E tanto essas cúspides que fazem maior esforço, elas recebem nomes diferenciados. Então, as cúspides de grande esforço são cúspides de trabalho, tá? Que são as vestibulares dos inferiores e as palatinas dos superiores. Então, para que vocês jamais esqueçam, a gente vai dar uma dica. Cúspides de trabalho são VIPs, Very Important People. São vestibulares inferiores e palatinas superiores, tá bom? Então, são as cúspides que você vai ter grande esforço mastigatório. E como característica anatômica dessas cúspides, a gente vai conseguir observar que as cúspides de trabalho, elas têm um formato mais globoso. Eles perdem um pouco o pontiagudo da cúspide, eles são mais arredondados pelo esforço mastigatório que faz um desgaste nessas cúspides. Já as cúspides de balanceio, que são as outras, elas são mais pontiagudas, tá? Com um aspecto mais piramidal. Entenderam isso? Querem que eu explique de novo? É importante saber isso, vocês vão usar isso até o final da vida de vocês, tá? É importante que a gente saiba quais são as cúspides de trabalho. Vocês vão usar isso e lembrar quando eu falar isso lá em Dentística 3 com vocês ainda, tá bom? O desgaste que você fala é bruxismo? Não, não tem nada a ver com bruxismo. Tem a ver com desgaste fisiológico, da função mesmo, da mastigação. Se a pessoa tiver uma oclusão normal, entendeu? Ele vai ter um desgaste da ponta, olha. Conseguem perceber aqui embaixo, ó, a ponta da cúspide é mais angulada. Aqui não é de trabalho. As vestibulares do primeiro molar inferior, elas são mais arredondadas. É fisiológico, tá bom? Entendeu? Sim. Obrigado, professor. É nada. Então, vamos lá. O nosso primeiro molar inferior é um dente, na minha humilde opinião, o que eu acho mais bonito dos molares, porque ele parece um moranguinho. É um dente todo assim, trabalhado, desenhado. Talvez um dos mais difíceis de esculpir. Então, a gente começa por ele. O nosso primeiro molar inferior, ele tem uma característica única. Ele é o único dente que possui 5 cúspides. São 3 cúspides vestibulares e 2 na linguais, tá? 1, 2
3 cúspides e 2 linguais. Olhando o dente como um todo, a gente percebe que a gente tem tão somente 2 raízes, tá? Parece que aqui são 2, mas é uma só, tá? A gente tem uma única raiz mesial e uma única raiz distal. Agora vamos ver esse dente face por face, etapa por etapa, para que vocês consigam identificá-lo. Então, a gente pode dizer, como eu falei, que é um cúspide pentacuspidado. Olha essa foto aqui, como dá para ver a faceta de desgaste da ponta da cúspide, ó, que são as cúspides de trabalho, as vestibulares. Isso é um outro detalhe que dá para perceber. Tá vendo que tem um desgaste bem aqui no meio? É um desgaste do esmalte funcional, tá bom? Então, a gente percebe que esse dente tem 5 cúspides, então posso dizer que ele é pentacuspidado. As suas faces vestibular e lingual apresentam um formato de trapézio com base maior para oclusal, devido a um estreitamento para cervical, né, a convergência para cervical. Por faces proximais, tanto na mesial e na distal, esse trapézio é invertido, com a base maior para a região de colo, para a região da união entre coroa e raiz. E pela oclusal, a gente percebe as 1, 2, 3, 4, 5 raízes, como se fosse um pentágono modificado. E esse dente ele pode apresentar 2 ou até 3 raízes. Essas 3 raízes é quando a mesial se divide em 2. Está vendo que tem um estreitamento aqui? Que às vezes ficam 2 raízes separadas, mas o mais comum, na maioria dos casos, são tão somente 2 raízes, uma mesial e a outra lingual. O nosso segundo molar inferior, só uma visão geral, para a gente poder ter uma ideia. Também apresentam 2 raízes. Eles apresentam tão somente 4 cúspides, ó. 1, 2, 3, 4 cúspides. É um diferencial bem importante desse nosso dente. E aí a gente vai ver eles aos pouquinhos, dente por dente. Mas também são 2 raízes só e 4 cúspides. Alguma coisa errada aqui. Só um minuto. Tem mais. E o nosso segundo molar inferior permanente? Então, numa visão geral, ele tem 4 cúspides, ele é tetracuspidado. Por vestibular, ele tem o mesmo formato de trapézio, com base maior para oclusal. Nas faces proximais, um formato retangular, é menos trapezoidal, eles são menores, tá? O segundo molar é sempre menor que o primeiro molar inferior. E ele tem um aspecto dos sulcos principais e os sulcos secundários, um formato de cruz ou X, tá? Isso é uma característica bem importante do nosso segundo molar inferior. E quais são as características comuns a eles? Vamos lá. Os dois, tanto o primeiro quanto o segundo, apresentam um volume, né, decrescente das cúspides, tanto em altura quanto em largura. Então, a mesiovestibular, ela é a maior delas, das vestibulares. Ó, a mesiovestibular, ela é a maior, tanto mais em altura quanto em volume, tá? Essa cúspide mesial, elas são maiores. Eles apresentam convexidade em todas as faces, tá? Eles são todos mais convexos, os molares. Uma convergência para lingual, significa que a minha face vestibular ela é maior do que a minha face lingual. Os dois apresentam um único sulco que vem do sulco principal a lingual, que é um sulco ocluso lingual, um sulco intercuspídico que divide a minha face lingual em 2 cúspides, uma mesiolingual e a outra distolingual.
Até aí tudo bem? Estão acompanhando? Sim ou não? Vamos continuar. Sim. Ok, vamos lá. Os nossos molares inferiores, se nós formos fazer uma comparação, por vestibular, a gente vai continuar naquela ordem decrescente, né? Uma forma de trapézio com a base, tá vendo? É igual, com a base maior para oclusal. A borda distal sempre ele é mais convergente e convexa que a mesial, tá? Sempre. Isso existe em todos os molares, quer seja superior ou inferior. A borda distal ela é muito mais convergente, convexa, é mais acentuada essa convergência para o colo. Outra característica comum. O vestíbulo lingual é maior que o cérvico-oclusal. Essa distância aqui, ó, vestíbulo lingual é maior do que a região cérvico-oclusal. Tá bom? Tanto no primeiro quanto no segundo. Existe um volume na região de terço oclusal que nós chamamos de bossa, que é um aumento de volume de esmalte nessa região, que é responsável pelo ponto de contato, tá? Vocês aqui não tem uma imagem tão boa, mas quando a gente pega o dente e vê na mão, a gente vê que esse volume é aumentado nesse terço oclusal. Tanto vestibular quanto lingual convergem para o oclusal. E a sua crista marginal tem um formato de V. Eles têm uma depressão aqui, tanto o primeiro quanto o segundo molar. Tanto na mesial quanto na distal, tá bem? Agora, uma característica diferente dos dentes anteriores é que essa linha de colo, ou seja, essa união entre esmalte e cemento radicular, essa linha que nós chamamos de amelocementária, elas têm uma projeção do esmalte para a região entre as raízes, que nós damos um nome, que é uma região de furca. Essa área externa entre as raízes é chamada de furca. Então, existe uma projeção de esmalte dessa linha de colo na região das faces, tanto vestibular quanto lingual. Diferente dos dentes, que essa projeção é para a ponta da cúspide, lembra? Do canino? Dos incisivos também, é em direção à ponta da cúspide. Aqui não tem essa projeção, é para a região de furca, tá? Isso é um diferencial entre os dentes anteriores e posteriores. Então, aquilo que eu falei para vocês, que a minha face, olha bem aqui essa imagem, a minha face distal, ela é bem mais convergente, ó, aqui embaixo, ó, é bem mais convergente do que a mesial. Então, você tem um espaço maior, né? Isso é uma outra característica, um espaço maior aqui embaixo desse ponto de contato. E aqui eu tenho um volume, uma protuberância de esmalte, que é aquela região de bossa, que nós chamamos de ponto de contato. É uma região importante para que a gente saiba confeccionar isso na hora de fazer uma restauração, na hora de fazer um bloco, um tratamento protético, tá? Porque se você não faz, não confere anatomicamente, recupera essa anatomia perdida, né? Vamos supor, teve uma lesão cariosa aqui e você vai fazer uma restauração em resina. E você não faz esse ponto de contato de maneira adequada, ele não é colado, né? Ele é só justaposto. Se você não confere esse ponto de contato, o que vai acontecer? O paciente vai comer, vai mastigar, vai entrar alimento aqui, e você vai ter uma doença periodontal por impacção alimentar, por trauma, porque esses tecidos não foram feitos para suportar esse impacto mastigatório de alimento, né? Então, é importante ter esse ponto de contato. Vocês ainda vão ter uma aula só de relações interdentárias.
Então, vamos continuar comparando os molares inferiores. O meu primeiro molar, ele tem, lembra que eu falei para vocês, 5 cúspides, sendo 3 vestibulares e 2 linguais. E o meu segundo, 4. Mas se nós formos pensar em termos de volume, de cúspide, de tamanho, que é um fator importante que eu saiba para poder identificar o lado do meu dente, então a primeira coisa que vocês vão decorar é a cúspide mesiovestibular é a mais volumosa dos meus molares inferiores, tanto do primeiro quanto do segundo. Vou saber identificar que é primeiro porque tem 5 cúspides, 3 na vestibular. E a mais volumosa é a mesiovestibular. Só com essa dica eu já sei qual é esse dente. Tá bom? Eu já consigo posicionar ele no meu arco. Então, que dente seria esse primeiro molar aqui? 36 ou 46? Quem me responde? Esse seria o 36? Esse seria o 36, muito bem. E aqui a gente estaria falando de qual dente? É um segundo molar. 37 ou 47? 47. 47, perfeito. É isso aí, tá? Então, olhem o desenho como é diferente na oclusal. Aqui você lembra, assim, meio que um M, né? E aqui é sempre uma cruz ou um X no segundo molar inferior. Então, é muito fácil de você já identificar os dentes. Isso é uma característica fácil. Pegou a cúspide mais volumosa, já não erra mais. Tá legal? Então, se a gente fosse botar em ordem, a minha mesovestibular é maior do que a médio e do que a disto, tanto em volume como em altura. E a minha mesiolingual é maior do que a distolingual. Agora, no meu segundo molar, também, as cúspides mesiais são mais volumosas que a distal, e se eu fosse botar em ordem de volume, seria a mesiovestibular, seguida da mesiolingual, seguida da distovestibular e seguida da distolingual. Em termos de volume, é diferente aqui. Tá legal? Então, vamos ver a oclusal desses nossos dentes. Primeiro molar. Um sulco principal, igual, né? Eles têm sulco principal. O primeiro molar tem 2 sulcos vestibulares, que são sulcos intercuspídicos, ou seja, dividem as cúspides. São sulcos ocluso vestibular, né? Que são ocluso mesiovestibular, que é mais para mesial, e ocluso distovestibular, seria o nome desses sulcos. Esses sulcos, eles invadem a vestibular e terminam num foramen cego. No segundo molar, a mesma coisa, só que é um sulco ocluso vestibular, ele invade e também termina no foramen cego. É tão somente um. Ocluso vestibular, ele não é mesial nem distal, é ocluso vestibular. Eles também têm um outro sulco que divide a face lingual em 2 cúspides, que é um sulco ocluso lingual, né? Um sulco lingual, que é um sulco intercuspídico, ou sulco secundário também, vocês podem ter essa nomenclatura, e desses sulcos saem sulcos colaterais, que saem tanto do sulco principal quanto dos sulcos vestibulares e linguais. São sulcos que ajudam na trituração, naquelas vertentes de trituração. E ainda, nós podemos ter mais 2 sulcos proximais, que são das margens responsáveis ali por dividir as cúspides, nessa porção aqui, que é a crista marginal. Tá? Essa porção do dente, da face proximal na oclusal, é crista marginal. É uma estrutura de reforço do dente. Tá? Sempre quando a gente perde a crista, vocês vão aprender lá em Dentística 2, que tem um preparo que às vezes você acessa pelo oclusal e pega lá proximal, preservando a crista marginal, porque
é uma estrutura de reforço, onde facilita a confecção do ponto de contato. Então, a gente, às vezes, mantém esse dente. Então, ficou fácil de a gente identificar um primeiro molar para um segundo molar, não é? Em forma de X ou T, e aqui em forma de M, tá vendo? M ou W, que eles falam. E os nossos molares, eles têm justamente um contato interproximal, que eu falei, aquele que é o ponto de contato, só que esse ponto de contato, vocês vão ver mais para frente, que eles vão vindo lá para dentes anteriores mais mesial, e quanto mais posterior, mais distal ele vai ficando, do meio para distal. Tá? Eles vão mudando um pouquinho a sua posição. E agora, em termos de raiz, o que a gente consegue observar comparando o primeiro molar e o segundo molar? Os dois podem apresentar de 2 a 3 raízes. A posição delas é diferente do premolar. Lembra que o premolar tinha uma raiz vestibular e uma palatina? O molar inferior, a raiz é mesial e distal. Tanto o primeiro molar quanto o segundo, eles apresentam uma característica em comum, que é essa raiz distal ser mais retilínea e mais volumosa. Geralmente a raiz onde a gente tem predileção para ancoragem de pinos intrarradiculares, por exemplo, fez um canal, aí o dente ficou enfraquecido, perdeu muita estrutura, a gente coloca um pino dentro da raiz, um pino de fibra, para reforçar a estrutura desse dente. Tá? Então, são raízes de predileção para ancoragem de retentores intrarradiculares. Outra característica comum dos molares, né, em relação às raízes, é que, às vezes, essa raiz mesial, ela tem um estreitamento tão grande, que ela se divide em duas, ou ela não tem estreitamento sem se dividir, mas internamente a gente tem 2 condutos radiculares separados, às vezes até 3, tá bom? Então, os molares inferiores, eles apresentam, na maioria dos casos, de no mínimo 3 condutos radiculares, a não ser que essa raiz mesial seja única, fusionada, e aí esse canal tem um formato de 8. Fica um canal único em formato de 8, tá bom? Então, olha lá, ó, uma foto bem mais ampliada de vários primeiros molares. Eu consigo perceber, ó, 1, 2, 3 cúspides, 1, 2, 3 cúspides, 1, 2, 3 cúspides. Eu bato o olho e já sei que essa aqui é a mais volumosa, é a mésio vestibular. Aqui é a mesma coisa, 1, 2, 3 cúspides, 1, 2... Qual a mais volumosa? Não é essa? E olha aquela proeminência do sulco ocluso mesial, que vai terminar num foramen. Não é incomum ter uma lesão cariosa aqui, tá? Mas é uma região de má coalescência de esmalte. Vocês vão ver lá em dentística que acaba sendo uma lesão de classe 1. Não vou embaralhar a cabeça de vocês, não, mas vamos lá. E o meu segundo molar inferior? Também, ó, 2 cúspides vestibulares, 2 vestibulares, 2 vestibulares, tá bem? Só que aqui, ó, um único sulco ocluso vestibular, terminando no foramen também, que também não é incomum a aparência da lesão aqui nessa região de vestibular, que é uma região de má coalescência do esmalte. Só que no segundo molar eu tenho um único sulco, no meu primeiro eu tenho 1, 2, 1, 2, 1, 2 sulcos, ok? Até aí tudo bem? Mole, mole, fácil, fácil? Fácil, fácil não é, né? Mas tá tranquilo, dá para acompanhar. Vamos lá, então, para o nosso terceiro molar. Os terceiros molares, em vias de regra, são dentes bem menores, tanto o meu superior quanto o inferior. Os superiores, na maioria dos casos, suas raízes são fusionadas. Os terceiros molares inferiores, as raízes são mais alteradas, mais dilaceradas. Eles têm vários sulcos secundários.
eles podem seguir o formato de um primeiro molar menor ou de um segundo molar, ou totalmente diferente, serem anatomias diferentíssimas, muito estranhas, cúspides assim, mal formadas. E não é incomum hoje em dia a agenesia, que é a ausência do germe do terceiro molar, aquilo que eu falei que são pessoas mais evoluídas. Eu era mediamente evoluída, só tinha 2. Agora não tenho mais nenhum, porque eu tirei os outros 2, então virei muito evoluída e sem juízo, brincando, né? Eles podem estar na boca, normalmente, impactados ou totalmente inclusos. Então, eu vou mostrar para vocês só umas curiosidades. Olha lá. Os terceiros molares permanentes, eles não têm uma alteração anatômica muito padrão, tá vendo? Ele aqui está parecendo até uma coroinha, né? De tão pontiaguda. Olha as raízes totalmente fusionadas. Isso é muito comum nos terceiros molares superiores, que saem bem fáceis. Mas quando vocês deixam para extrair, que vocês ficam com medo e deixam para fazer extração quando não tem mais jeito, que a raiz já está toda formada, olha o que acontece com a raiz. Ela forma onde dá. Então, elas são dilaceradas. O nome dessa alteração anatômica é dilaceração radicular. Então, elas vêm para extrair esse dente, é um sufoco. Para sair ele inteiro assim, não é tão simples. Acaba você tendo que fazer retalho, às vezes tem que abrir loja óssea, é mais complicado. Então, os nossos terceiros molares, eles podem estar impactados, eles vêm de uma maneira ectópica, né? Eles vão erupcionar de uma maneira errada, e às vezes eles fazem tanta força para poder erupcionar, que ele faz um processo de risólise, ele perde a raiz do dente do nosso segundo molar, reabsorve essa raiz, e às vezes você pode vir a ter a perda tanto do segundo molar quanto do terceiro molar, por conta de um dente mal formado, e um dente que você tem contato aqui pode fazer uma alteração e formar um tumor odontogênico. Então, assim, tem que acompanhar, né, radiograficamente. Se o dente não tiver em posição, às vezes é melhor e mais prudente extrair. Então, é importante que a gente entenda da anatomia para que na hora que vocês tenham que fazer uma troca de uma restauração que está insatisfatória, né, a gente consegue ver isso aí que é um molar inferior, né, tem 1, 2, 3 cúspides, o primeiro molar e o segundo, cheio de placa. Tudo bem que o dentista nem é lá muita coisa, o paciente não colabora muito, né, mas olha a restauração, como é que tá. Mas aí depois você trocar com qualidade, né, com isolamento, com toda a técnica, e poder confeccionar uma restauração assim, né? Então, a gente tem que entender de anatomia e ter um pouco de técnica, treinamento, para que você faça um trabalho dessa qualidade. E aí a gente vai entrar na nossa prática, né? Depois, eu tenho certeza que todos conseguirão fazer um dentinho em cera dessa qualidade, né? Se não dessa qualidade, bem próximo, que a gente vai treinar bastante. Então, a referência das aulas, e a gente vai continuar com os molares superiores. Vocês têm alguma dúvida dos molares inferiores? Querem perguntar? É agora, it's now or never. Depois a gente vai continuar nos superiores. Vocês estão escutando? Só me responda se estão escutando. Tudo tranquilo. Sim, Tá bom. Então, vamos continuar. Obrigada. Então, dando continuidade aos molares superiores, o que a gente pode ter de característica assim, mais gritante que você vai identificar se você está falando sobre dentes inferiores ou dentes superiores? Uma característica muito importante são as raízes, né? A posição das raízes. Quando a gente fala de dentes superiores, a gente está falando num dente que tem 3 raízes, na maioria dos casos, onde são 2 vestibulares e uma palatina.
diferente, né, dos dentes dos molares inferiores, que são 2 ou 3, mas a posição delas são na proximal. E é diferente, com o tempo vocês vão conseguir entender isso bem fácil. Então, pensando na erupção desses dentes, eles seguem o mesmo padrão dos primeiros inferiores, né, e segundos inferiores, que eles não trocam nenhum dente decíduo, né? Eles nascem atrás de toda a dentição decídua. Então, eles começam a sua erupção também por volta de 6 anos e termina a sua risogênese em 10. E os segundos molares já começam lá por volta dos 12 e vai terminar a formação da raiz por volta de 14 anos. Então, é muito comum vocês ouvirem até o ortodontista o dentista falar, não, espera estar com todos os dentes permanentes na boca por volta de 12 anos, e os dentes já estão todos na posição para você poder fazer uma ortodontia corretiva. Às vezes você pode fazer uma ortodontia interceptativa, mas tem que tomar bastante cuidado, né? Hoje em dia estão montando já aparelho até em dentição decídua, mas tem que ser uma coisa muito breve, uma coisa para uma correção muito rápida, senão você vai gerar um trauma e a esfoliação antes do tempo. Então, vamos ver o nosso primeiro molar superior. O primeiro molar superior, olhando por uma face vestibular, a gente vai observar a mesma característica que a gente viu nos inferiores. Ele tem uma ordem decrescente de volume, né? A minha mesial é maior do que a minha distal. Então, a gente vai reduzindo de tamanho conforme você vai vindo para a distal, tanto em volume quanto em altura. Então, aqui seria a minha mesial e aqui a minha distal. Eles têm uma convergência para cervical, né? As faces proximais convergem. A convergência maior sempre mais acentuada na distal. Eles apresentam 2 cúspides na vestibular, 2 raízes também, olha lá, na vestibular. Entre as cúspides tem um sulco que vai invadindo lá da oclusal, invade a minha vestibular e termina uma fossa, uma depressão no terço médio, não necessariamente um forame cego, é diferente, tá vendo? É uma depressão, mas não um forame, ele não tem uma ausência de coalescência do esmalte, mas essa depressão, por vezes, a pessoa não higieniza e tem uma lesão cariosa aqui. E essas raízes se apresentam de uma maneira divergente. Elas são mais separadas. As raízes do primeiro molar superior, elas começam divergentes e depois convergem na porção apical. Começa divergente, começa a convergir na porção apical. Então, elas têm um formato que lembra um alicate, tá? Ou um fórceps, que é o que a gente faz para fazer, o alicate que a gente usa para fazer a extração dos dentes, tá bom? Então, lembra um fórceps ou um alicate. Já por uma vista proximal, o primeiro molar superior permanente, ele já tem um formato mais quadrangular, tá? Tá vendo? As faces, a altura vestíbulo, cérvico-oclusal, essa altura, é mais ou menos o mesmo tamanho da minha vestíbulo palatina. Tá legal? São mais ou menos parecidas, é o mais quadrangular. Também apresentam convergência para oclusal. E sua margem proximal, tanto na mesial quanto na distal, elas têm esse formato, essa inclinação em V, gente. Por quê? É o que faz o dente encaixar aqui, né? O outro dente. É um superior, um encaixa, o inferior encaixa aqui. Então, ele tem que ter esse formato em V anatomicamente, senão as cúspides não se batem. Se você fizer uma anatomia com isso aqui reto, o dente não vai encaixar, tá bom? O paciente não vai fechar a boca. Então, olhando o primeiro molar superior permanente por uma face lingual,
a gente consegue observar algumas características. A raiz, uma única raiz palatina, vamos ver primeiro, né? Aqui, ó, uma única raiz palatina, bem volumosa. Por palatina, porção coronária, eu observo um sulco ocluso palatino, esse sulco aqui, ó, ocluso, que invade a minha palatina, o que divide a minha face palatina em duas porções, em duas cúspides, e reparem que esse diâmetro mesiodistal da minha porção palatina é bem maior do que a minha porção vestibular. Isso é uma característica única do primeiro molar superior permanente, tá? Essa face palatina ou lingual, ela é muito maior do que a face vestibular. Outra característica desse nosso primeiro molar permanente é que essa cúspide mesio-vestibular, ela é toda maior e a maior cúspide do dente. Vou voltar aqui. Ela é a maior cúspide do dente. Tá bem? Então, essas são uma das características da face lingual desse dente. Ó, outra característica aqui, se a gente for observar por oclusal, olha, a gente não tem normalmente lá nos molares inferiores, a gente não viu um sulco principal bem definido? Aqui eu não consigo ver esse sulco principal bem definido. Eu vejo um negócio para cá, um negócio para cá. Mas tem um negócio aqui no meio. Isso aqui é uma proeminência de esmalte, tá? É uma protuberância de esmalte que liga uma cúspide mesio-palatina com a cúspide disto-vestibular. O nome desse elevado de esmalte é ponte de esmalte. É uma estrutura de reforço do dente, ó. Estrutura de reforço do dente é ponte de esmalte, crista marginal e as cúspides de trabalho. Olha, outra visão lingual importante, característica única do primeiro molar permanente, praticamente única. A presença de quase uma quinta cúspide. É tão, às vezes, aumentado que você vê como se fosse uma quinta cúspide. Até alguns livros dizem como cúspide de Carabelli. Ou, às vezes, ele não está proeminente assim. Ele é só um sulco. Então, essa proeminência aparecendo uma outra cúspide na mesio-palatina é o famoso tubérculo de Carabelli, onde ele se apresenta em praticamente 70% dos casos. Conseguem visualizar aqui, ó? Parece uma quinta cúspide, ó. 1, 2, 3, 4. Uma quinta cúspide, praticamente. Né? Mas é uma proeminência, uma alteração anatômica, e é característica única desse primeiro molar permanente. Só que nem sempre você tem eles. Tem alguns casos que não apresenta o tubérculo, apresenta só um sulco ou uma pequena depressão. Pela oclusal, olha lá, o que a gente pode observar? Que ele é um dente tetracuspidado. Opa! Foi direto, só um minuto. Tetracuspidado, ou seja, tem 4 cúspides, sendo a mais volumosa a minha cúspide mesio-lingual ou mesio-palatina. As mesiais são maiores, seguidas da minha mesio-vestibular, disto-vestibular e disto-lingual. Um sulco ocluso palatino bem proeminente. Olha como dá para perceber bem aqui essa união entre as cúspides, que nós chamamos de ponte de esmalte, tá? E o meu sulco principal é interrompido. E outra observação que vocês podem fazer é que o sulco principal, esse sulco aqui, ele é muito mais vestibularizado do que palatinizado.
Então, é diferente. O outro sulco principal divide o dente bem no meio, né, do molar inferior. Esse aqui não, ele é mais vestibularizado. Então, isso é uma característica única também no primeiro molar permanente. Resumão. Dente com 4 cúspides, que decrescem de tamanho, né? Maior a mesial, as mesiais são maiores, tanto vestibulares quanto linguais. Eles têm, por uma visão oclusão, uma face assim, romboide. Existem pelas faces mesiais proximais, né? Mesial e distal, um formato trapezoidal, com base voltada para oclusal. Tanto na face vestibular do primeiro molar permanente, eles têm um sulco ocluso vestibular, mas que termina numa depressão, não num foramen cego. Um sulco ocluso palatino, que divide a minha face lingual em 2 cúspides, né? Sendo a maior delas a cúspide mésio-palatina. Presença do tubérculo ou um ensaio, ó. Tá vendo que tem uma depressão aqui nesse molar, embaixo? Então, aqui é uma proeminência do tubérculo de Carabelli. Além disso, eles têm o quê? A presença da ponte de esmalte. Beleza? Então, eu olhando esse dente, sabendo que essa é minha mesial, eu sei que isso aqui é um primeiro molar superior do meu lado esquerdo. E esse, meu sulco ocluso palatino está aqui, a minha cúspide maior é essa, o tubérculo de Carabelli. Então, eu vou estar vendo um dente, primeiro molar superior do meu lado direito, 16. Então, vamos dar continuação para o nosso segundo molar superior. Então, vamos ver qual é a diferença. Então, a gente percebe que o segundo molar, eles têm também 2 cúspides, duas raízes vestibulares, só que essas raízes são mais próximas uma das outras. Uma única raiz palatina, uma cúspide mesial mais volumosa e mais alta que a minha cúspide distal. Então, elas decrescem de volume e de tamanho. Elas têm uma convergência para a cervical, para o colo, sendo que essa convergência é sempre mais acentuada na distal. Ele é todo menor que o primeiro molar e apresenta também um sulco ocluso vestibular, só que não tem o foramen cego. O meu segundo molar superior permanente, pela face proximal, ele tem um formato mais quadrangular, apresenta uma convergência das faces para a oclusal, né? Tanto a vestibular quanto a minha lingual, elas convergem para a oclusal. Apresenta uma crista proximal em V, é onde a cúspide do dente inferior vai encaixar. Se eu for olhar por raiz, eu consigo perceber que a minha raiz mesio-vestibular é tão mais larga e mais achatada que eu não consigo ver a minha cúspide disto-vestibular e ela é mais alta também. Essa minha raiz mesio-vestibular, ela tem uma depressão. Vocês só vão conseguir ver isso mesmo quando vocês estiverem com o dente na mão. Uma depressão longitudinal. Outra característica que a gente consegue ver na raiz, a minha raiz palatina é uma raiz toda mais globosa, mais arredondada. Eles falam até que tem forma de banana, tá vendo? E ela é mais retilínea, ela só convergem aqui no finalzinho, quando a gente faz o acesso, ela fica uma coisa reta aqui. A gente também consegue fazer a ancoragem
de pinos retentores interradiculares na raiz palatina. Então, assim, ó, lembra que eu falei que o molar inferior, a predileção para usar para a raiz, para botar pinos, é a raiz distal. No primeiro molar superior e no segundo superior, é a raiz palatina. Então, olha lá, vamos ver por face lingual. O meu segundo molar. Eu vou ter, normalmente, uma única raiz palatina, que ela é mais alta e mais volumosa. Ela é um pouco menor do que a vestibular, mesodistalmente, né? Apresenta um único sulco oclusolingual, só que ele é mais distalizado. E ele pode apresentar duas cúspides linguais ou tão somente uma. Então, o nosso segundo molar superior permanente, ele pode ter 4 cúspides ou 3, tá? E às vezes é fusionado, aí não tem esse sulco. Então, ele pode lembrar um primeiro molar superior ou um segundo molar com 3 cúspides só. 2 vestibulares e uma única lingual. Ela não vai ter essa divisão desse sulco ocluso palatino. Então, resumindo o nosso segundo molar superior permanente. Lembra um trapézio nas suas faces vestibular e lingual, pois tem convergência para cervical, convergência mais acentuado na distal. Olha essa raiz aqui, olha. Elas são, por vestibular, as raízes vestibulares, elas são mais próximas, diferente daquele formato de alicate, lembra? Que a gente viu do primeiro molar permanente. Outra característica, esse dente ele pode ter essas raízes unidas, fusionadas, então ter uma única raiz vestibular e uma outra palatina, mas na maioria dos casos é separado. A minha raiz mesial, ela tem um achatamento e uma depressão, aqui dá para ver bem, ó, uma pequena depressão. Isso faz com que o conduto internamente seja dividido. A gente ainda vai falar sobre a anatomia de dentes dos molares, anatomia interna, numa outra aula. Outra observação que a gente faz é que a gente tem uma raiz palatina mais cônica, em formato de, né, alguns autores falam em formato de banana, mas é mais retilínea. As suas faces proximais lembram um quadrado, é mais quadrangular. E o segundo molar, diferente do meu primeiro molar, eles não têm tubérculo de Carabelli. Isso é um diferencial, né? Para você poder saber, professora, mas isso aqui está parecendo o primeiro molar. Eles não têm uma ponte de esmalte proeminente, tá vendo? Não aparece uma ponte de esmalte proeminente. Outra coisa mais importante disso tudo é esse diâmetro mésio. Desculpa. O diâmetro mésio distal, por palatina, ela é menor do que o diâmetro mésio distal por vestibular, diferente do primeiro molar, porque essa distância, né, na face, a minha face lingual, ela é, no primeiro molar, maior do que a vestibular. No segundo molar é o inverso, a vestibular é maior e a lingual é menor, porque existe uma convergência para a lingual. No primeiro molar já é bem menor isso, é o contrário, tá? Então isso é um diferencial para você saber se você está falando de um segundo molar ou de um primeiro. Olha lá, ó. Aquilo que eu falei para vocês, que a gente pode ter um dente com 3 cúspides, um segundo molar com 3 cúspides ou com 4. 1, 2, 3, 4. 3 cúspides, tá? Beleza. 3 cúspides é mais fácil, né, professora? Aí eu já sei, não tem tubérculo de Carabelli, não tem ponte de esmalte, esse aqui é um segundo molar. A cúspide maior é a mesovestibular. Beleza. Então, esse é um 17. Agora, quando tem 4, que é a dúvida, o que vocês vão ver? Presença de ponte de esmalte, não é proeminente. Não tem tubérculo de Carabelli.
E o mais importante, a minha face lingual é menor do que a face vestibular. Então, eu estou falando de um segundo molar. Se fosse primeiro, ia ser o contrário. A lingual ia ser maior. Tá bem? Gente, dúvidas todas do mundo, né? Então, só para complicar um pouco mais e ver se vocês falam, que vocês já devem estar dormindo, que só eu falo. Eu queria que vocês me dissessem, só por uma visão oclusal, que dentes são esses? Isso aqui, que dente é? Primeiro, segundo molar, superior ou inferior? Esse aqui. Esse aí? Uhum. Esse é o primeiro superior. Primeiro inferior. Primeiro inferior, muito bom. Olha lá. Por que que é inferior? 1, 2, 3, 4, 5 cúspides. O único que tem 5 cúspides é o primeiro molar inferior. Lembra do moranguinho? É o mais bonitinho. Primeiro molar inferior. 3 cúspides vestibulares. A mais volumosa é a mesovestibular. Que dente é esse? Vamos tentar botar ele na arcada? 36. Perfeito, 36. Quem falou? Kézia falou primeiro. Muito bem. 36. Vamos agora aqui para o de baixo. Não, vamos para cá, do lado. Esse aqui, fácil, do lado. Esse é o primeiro superior. Esse é um dente superior, muito bem. Qual a característica anatômica que eu consigo ver aí de cara e eu sei que dente é esse? Tubérculo de Carabelli. Muito bem, e ele fica na mesial. Que dente é esse? Vamos colocar ele, projeta ele para a sua boca, para você conseguir identificar. Ele está na mesial. Que dente é esse? Esse seria o 26? 26, muito bem. Parabéns. Isso aí. Meio agora ponto? Oi? Meio ponto? Meio ponto. Vou pensar. Vou fazer na próxima, vou ver se vocês lembram. Quem for rápido no gatilho vale um Kit Kat. Então tá bom. Aí eu quero. Viu? Eu vou brigar. Agora vocês acordam, né? Vale o Kit Kat, todo mundo acorda. Eu nem consegui. Peraí, vou voltar. Olha só. Deixa o Luan, que o Luan divide. Vai lá, Luan. Esse daqui, que dente é? Vamos pensar, superior ou inferior? Esse é o inferior. Um segundo inferior. Todo menorzinho, tá vendo? Ele tem um desenho do sulco principal em forma de X ou cruz. Muito bem. Segundo molar. Agora, identificar o lado assim, só pela oclusão, é um pouco mais difícil. Mas, esse assim, é o 47, não? Como o meu olho está mais treinado, eu vou dizer para vocês que esse aqui é mesial. Sim, eu... Esse é o vestibular. 37, porque o mesial é maior, a cúspide mesial. Então, mas aqui é vestibular, ó. É o 47. Isso aí. Muito bem. 47. Show de bola. Agora vamos ao último. Bom, esse é um superior. Um superior. Eu acho. Parece que eu tô vendo uma ponte de esmalte. Não posso estar enganado. É o segundo. Também tô vendo um pouquinho ali da protuberância que seria o tubérculo de Carabelli. É o segundo, que tem um formatinho de coração. É um segundo. O que a gente consegue ver aqui que é bem característico? Primeiro, ó, uma única cúspide. O lingual é Ele menor. não tem duas cúspides. Ele só tem uma cúspide. Já, pá, pegou. Primeiro é o segundo molar, superior. 2 vestibulares. A maior, a mesovestibular. Aqui você consegue ver uma ponte de esmalte? Consegue sim. Né? Às vezes você tem um pequeno relevo, mas você não tem uma divisão do sulco ocluso palatino. Não tem 4 cúspides. Então, não é o primeiro molar, é o segundo. Outra característica básica que você pode pegar, importante, é ver que as faces proximais estão convergindo para a lingual. Significa que a minha lingual ela é menor em volume do que a minha vestibular. Então, só pode ser segundo molar. Aqui, ó, olha essa distância do superior para cá, como ela é maior do que a minha distância na vestibular do primeiro. A lingual do primeiro molar superior é maior do que a vestibular. O segundo é o inverso.
que lembra o coração. Muito bem, eu gostei disso. A imagem do coração. Vou botar na próxima aula. A imagem do coração. É o segundo molar. Tá bem? Então, gente, obrigada por vocês estarem aqui até agora. Eu sei que vocês, quando chegarem lá no laboratório, professora, não vou conseguir fazer isso nunca. Mas vocês vão, eu tenho certeza que todos conseguiram. Eu consegui porque vocês não vão conseguir. Tá bom? É só a gente se esforçar, estudar, ter o conhecimento na cabeça para que a gente consiga galgar essas etapas e chegar lá esculpindo, fazendo os trabalhos em cera, em resina composta, fazer uns trabalhos bem bonitos, tá bom? Então, a nossa referência bibliográfica de hoje foi a mesma da aula anterior de molares, né? Vocês têm esses livros, né? Não sei quem foi que conseguiu, mas eu sei que vocês têm. Então, depois a gente vai falar sobre anatomia interna. Hoje não vai ter anatomia interna, mas depois a gente vai conversar sobre anatomia interna. Então, a nossa aula de hoje dá-se por encerrada. Eu vou parar de gravar. Se vocês quiserem fazer perguntas, dúvidas, podem perguntar. Eu sei que foi